Agora, 2h30, temos um convidado para participar da programação especial da Jovem Pan. A gente conversa agora com o analista político e econômico Caio Mastrodomênico. Tudo bem, Caio? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, colegas e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. E eu já emendo a informação que a Luciana nos traz, e agora há pouco também a gente ouviu sobre abstenção até agora em Natal. Por que muita gente está deixando de não exercer a cidadania? Claro que tem, como a Luciana falou, compromissos profissionais, a pessoa não está no município, mas tem o desinteresse do eleitor. Isso vem aumentando nos últimos anos ou é algo mais pontual? Como é que a gente pode fazer uma leitura disso, Caio? Thiago, são diversos fatores que nos permitem fazer uma reflexão nesse momento. Então, nós temos, claro, fatores comuns, como, por exemplo, o clima, algumas cidades eventualmente estejam chovendo, mas isso não faz parte da imensa maioria. Nós tivemos no primeiro turno um resultado de abstenção extremamente elevado, acima de 21% na média nacional, e alguns municípios beirando ali os 30%. Então, acredito que seja um momento de nós, enquanto sociedade, e também daqueles que estão à frente das principais instituições do país, promover uma reflexão para entender, será que isso também é fruto da perda de credibilidade da população nas instituições, ou da falta de sinergia, de conexão com aqueles políticos que foram disponibilizados pelos partidos neste momento, né? Às vezes o eleitor não está encontrando nenhuma opção adequada, não era aquilo que ele desejava, os partidos políticos acabam definindo. Então, acho que talvez seja um recado da população para que nós possamos ter a oportunidade de revisar também o nosso sistema eleitoral, para que a população consiga, a partir de uma escolha de base, promover a escolha daquele candidato que vai, então, disputar o voto da maioria. Então, acho que nesse sentido nós estamos recebendo um recado da população dizendo, olha, da maneira como está, não está ficando interessante para nós. E eu acho que vale essa reflexão. Dentre outros fatores, temos, como eu já mencionei, algumas coisas relacionadas ao clima. Em São Paulo, por exemplo, o dia está completamente nublado, com um pouco de chuva. Isso faz com que as pessoas também tendam a ficar dentro de casa, evitem sair de casa. Isso pode impactar um pouquinho. Mas dentro desse cenário de abstenção, o que fica evidente é que a qualquer momento nós podemos ter, a depender da disponibilidade, da disposição da população, uma mudança de cenário. Porque na maioria dos municípios nós estamos assistindo uma disputa extremamente acirrada, né? Como Cuiabá, que vocês já mencionaram, que está extremamente, quase que empatado. Então, essa pessoa que decide ou não sair de casa, decide ou não exercer o seu direito ao voto, pode acabar sendo responsável por uma grande mudança. Com o analista político Caio Mastrodomênico, e eu vou chamar, claro, os nossos comentaristas para participar dessa conversa, o Alan Gani e o Bruno Pinheiro. Alan, você. Boa tarde, Caio. Você vê alguma mudança nessas quase 50 cidades, pouco mais de 50 cidades, que está ocorrendo a disputa para prefeito em relação ao primeiro turno? Algo que mude a conclusão do crescimento do centro e da centro-direita? Olha, o que a gente tem assistido é que esse segundo turno, ele tem, de uma certa maneira, refletido aquela disputa das eleições presidenciais quase. Tanto no primeiro quanto no segundo turno, os apadrinhados, né, eles são apadrinhados geralmente ou por Lula ou por Bolsonaro e tendem a refletir isso. O que nós tivemos dentro do espectro político de esquerda e direita, nós de fato temos uma ascensão da direita e da centro-direita, se assim podemos dizer. A esquerda ela sai muito enfraquecida no cenário municipal e isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar no projeto de eleição presidencial, no projeto de eleição nacional, porque é na base dos municípios que sai todo o apoio, né? São as pequenas bases que formam todo o apoio para uma campanha em cenário nacional. Então, o que a gente está tendo é um termômetro, né? A população está demonstrando a sua escolha, está demonstrando a sua
preferência política, que é muito importante, e isso, sem dúvida nenhuma, vai acabar dando uma diretriz aí, vai mostrar um termômetro de influência no cenário que nós vamos ter daqui 2 anos. A sua pergunta, Bruno Pinheiro. Ô, Caio, aliás, ótima tarde, que bom falar contigo. A gente tem amigos em comuns no estado de Mato Grosso. Igor Tax, um abraço, inclusive. Eu quero te perguntar essa ausência do voto, qual é ali a importância e movimento do voto feminino? A gente vê que as mulheres, elas têm uma decisão muito importante na hora do voto, mas esse público feminino não é tão ligado a esse radicalismo, sempre tem uma tentativa de buscar um nome que é mais isento, que é mais respeitoso. Qual é realmente a influência do voto feminino no segundo turno para se tomar uma decisão quando a gente vê um cenário que às vezes se tem um nome radical de esquerda ou radical numa direita? Essa pergunta é interessante porque, em termos percentuais, se nós formos reparar, inclusive os candidatos que estão disputando esse segundo turno, tem uma minoria que são mulheres. Salvo engano, está em torno ali desses 51 municípios, tem 10 a 15 mulheres que estão disputando. Então, talvez isso também não crie uma identificação com a eleitora feminina para exercer o seu voto, né? Nós temos uma capilaridade um pouco maior quando se trata de prefeito, candidatos a vice, que isso sobe um pouquinho, está ali na casa dos 60-40, ou seja, 60% homem, 40% mulheres, mas ainda falta figuras femininas para liderar um movimento feminino, para trazer essas mulheres para a urna. De fato, as mulheres tendem a não parecer radicais, mas elas são muito conscientes na questão de exercer o voto. Elas são muito bem definidas na sua ideologia, né? Talvez elas não se pronunciem tanto e não comprem a briga, se podemos assim dizer, como a maioria dos homens. Mas as mulheres, elas são um pulso firme. Quando elas definem a sua ideologia, elas definem o seu candidato, elas vão até o fim em busca de fazer valer aquela escolha que elas tiveram. Então, o voto feminino talvez não esteja tão representado quanto deveria por figuras femininas, né? Mas as mulheres estão sempre presentes e estão exercendo seu direito também. Ô, Caio, eu queria te fazer uma pergunta sobre... A gente fala muito, né, da nacionalização da campanha eleitoral, só que a campanha municipal, às vezes, escapa ilesa dessas, vamos dizer assim, dessas questões que vêm de fora, as questões mais nacionais, porque é aquela história que o eleitor está mais preocupado com o dia a dia, o buraco da rua, o trânsito, o ônibus, enfim. Mas, de uma certa maneira, essa eleição, algumas cidades num grau maior, outras num grau menor, qual foi a influência da nacionalização? A campanha aqui em São Paulo, por exemplo, a gente pode dizer que foi nacionalizada ou não? Olha, a campanha de São Paulo, no meu ponto de vista, foi a menos nacionalizada. Inclusive, o Ricardo Nunes, que está liderando as pesquisas e provavelmente se reeleja como novo prefeito da capital, ele teve muito pouco apoio do Bolsonaro, que era um padrinho político desejado por muitos, inclusive pelo rival dele, que foi o Pablo Marçal, durante as eleições, durante as campanhas, né, no primeiro turno. Então, eu acredito que o cenário nacional, sim, ele influencia diretamente nas eleições municipais, nas narrativas dos candidatos e possivelmente até na escolha. Nós temos um cenário interessante em Goiás, né, na cidade de Goiânia, que nós temos ali apadrinhados políticos do Bolsonaro e temos do Ronaldo Caiado. Então, são ambos candidatos que compartilham, de certa forma, o mesmo espectro político, porém com padrinhos políticos diferentes, interesses diferentes e narrativas diferentes. Então, o cenário nacional, ele de certa forma, um influenciador nas campanhas municipais, e o resultado das campanhas municipais, portanto, também é um termômetro do que virá na próxima campanha nacional. É importante só que a gente reflita e entenda
qual é o real peso que isso está tendo. Nós temos um avanço, né, de vitória dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro, mas é importante refletir também que alguns candidatos já tinham uma aceitação muito boa, como, por exemplo, o JHC em Maceió. O JHC foi eleito, salvo engano, com mais de 80% dos votos. Ele foi apoiado pelo Bolsonaro, mas ele já tinha uma aprovação muito grande. Então, o peso de um apoio de uma liderança política nacional é bom? É bom. Mas, para alguns políticos, ela se torna meio irrelevante, como é o caso do JHC que eu citei e como é o caso do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, porque, de uma certa maneira, o Bolsonaro não se entregou na política, ele não se entregou na campanha do Ricardo Nunes. Ele apoiou, mas ficou ali meio na retaguarda. Mas é bom lembrar também, não é, Caio, que a política não é uma ciência exata, porque no caso aqui de Guilherme Boulos, ele teve apoio do presidente Lula, mas até mesmo no último Datafolha e nas outras pesquisas que foram divulgadas, a transferência não é automática, ou seja, a frente ampla, como se fala, que votou em Lula em 2022, não votou ou não vai votar necessariamente em Guilherme Boulos, até o fato de não ser do mesmo partido, ele mesmo, o candidato, não é bem visto por muitos integrantes do próprio PT, então é interessante, porque aí Lula teve uma participação um pouco maior do que Jair Bolsonaro, só que a transferência de votos não é automática, né? Inclusive, Thiago, nós tivemos diversos casos de eleitores em São Paulo, especificamente, que votaram 13. Né, provando exatamente o que você está dizendo, que não é a ciência exata. Muitos eleitores do presidente Lula não conheciam, não chegaram a conhecer o Guilherme Boulos. Então, como opção, né, do candidato Lula. Então, de fato, não é uma ciência exata, não é uma matemática. Essa transferência de votos ela pode ou não acontecer, né, mas ela tende a acontecer. Né? O eleitor ele tende a seguir ali uma determinada liderança política. Isso, pelo menos, é o senso comum, mas não é uma ciência exata. Mas vale também dizer que, geralmente, esses grandes players políticos, Bolsonaro, Lula, Malafaia, eles se sentem dono de um certo eleitorado. Então, eles acreditam que aquele político que ele apoiar, os eleitores vão seguir. E nós estamos vendo que não é exatamente assim. O eleitor tem condições de pensar sozinho, ele tem feito isso e tem feito as suas escolhas a partir das suas próprias análises críticas e não somente mais como era feito antigamente, a partir do direcionamento daquela figura política, daquela liderança política que ele depositava toda a sua confiança. Nessa programação especial da Jovem Pan, às 12h43, estamos conversando com o analista político e econômico Caio Mastrodomênico, analisando esse cenário eleitoral, expectativa para esse segundo turno, daqui a pouquinho às 5 da tarde, o fechamento das urnas. Mais perguntas dos nossos comentaristas, Alan Gani. Caio, se o Bolsonaro não participou ativamente, né, nessa campanha de primeiro turno, a gente não pode dizer o mesmo de Tarcísio de Freitas. Esse entrou em campo, foi para o ataque, voltou para marcar e colocou Ricardo Nunes no segundo turno e provavelmente com a vitória, né? Inclusive derrotando aquele candidato que tinha uma identificação orgânica, mais orgânica com o bolsonarismo. Nessa linha de pensamento, dá para dizer que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o grande vencedor das eleições municipais pensando em 2026? Eu acho que é uma análise interessante, né? O Tarcísio, ele vem da base bolsonarista, mas ele não carrega o discurso bolsonarista. Então, as pautas ideológicas que o elegeram hoje não fazem parte da execução do governo Tarcísio. Então, o Tarcísio, apesar dele ter sido eleito com toda a base bolsonarista, né, foi o próprio Bolsonaro que elegeu o Tarcísio. O Tarcísio não se elegeria sem um apoio direto do Bolsonaro. Porém, o Tarcísio, ele sabe se comunicar bem, ele tem um serviço prestado muito bom e uma execução do governo dele que está sendo muito boa. A população está gostando. Então, acredito que ainda que o Bolsonaro não tenha direcionado o voto ou abraçado a campanha, o Tarcísio fazendo isso conseguiu carregar parte daquela base que o Bolsonaro entregou para ele.
né? É claro, repito, não é matemática exata, mas há sim uma convergência entre candidatos. Quando você acaba apoiando um candidato por indicação do outro, você acaba ficando dentro daquela base. E o Tarcísio conseguiu carregar essa base toda para o Ricardo Nunes. E é o que provavelmente levou o Ricardo Nunes para o segundo turno. Não fosse isso, possivelmente poderia ter tido uma mudança aí nesse cenário de segundo turno, porque o candidato anterior, o Marçal, ele estava com uma força muito grande por comunicar com a base bolsonarista. E bem como você disse, a identificação é grande, né? O eleitor bolsonarista, ele gosta de um discurso mais firme, de um discurso combativo, e o Pablo Marçal soube utilizar isso muito bem durante a campanha. Então ele foi quase que não um antissistema, mas quase que um discurso antimídia, né? Sempre buscando ali um embate com a mídia, criando os cortes para a rede social dele. Isso ele soube trabalhar muito bem e conseguiu colocar ele em um patamar muito bom. Saiu do anonimato político, né, para quase um segundo turno na maior prefeitura do país. Pois é, e Bruno Pinheiro, já aproveitando também para fazer a próxima pergunta para o Caio, mas é bom lembrar, falando sobre Pablo Marçal, o primeiro turno já acabou e a gente continua falando dele, né? Exatamente, eu vou aproveitar, Caio, justamente essa linha sobre a rede social, porque recentemente, há 5 anos, há 4 anos, a gente comentava muito e quem tinha o interesse em disputar uma eleição, ele tentava encontrar uma legenda que tinha um espaço considerável no horário eleitoral. E agora a gente acompanha que a internet ela está sendo muito mais importante do que o espaço de rádio do horário eleitoral, um espaço de comunicação. Mas a gente também vê que alguns candidatos de esquerda não conseguiram avançar, usar da forma certa essa rede social para conversar com esse eleitor. Tem ainda uma dificuldade. Na sua opinião, existe ainda uma lentidão no entendimento de utilizar essa rede social com os candidatos de esquerda? E emendo a pergunta na sequência. Qual a importância hoje do horário eleitoral num cenário onde a internet chega muito mais rápido? Sem dúvida nenhuma, os candidatos de esquerda ainda têm certa dificuldade, porque eles carregam, né, um histórico muito ruim, recente da esquerda no nosso país. Então é difícil você ir para uma rede social onde você tem certa liberdade, né, para ser ali contraposto, combatido. Então a esquerda não consegue lidar muito bem com isso. Por quê? Porque ela não tem tanto argumento para se contrapor a algumas realidades que lhes são trazidas nas redes sociais. Agora, sem dúvida nenhuma, nós estamos passando por um período de campanha política que é completamente diferente daquilo que a gente viveu até hoje. Sem dúvida nenhuma, no passado, como você mencionou, os candidatos tinham que buscar uma legenda com maior tempo de TV para fazer as suas ideias chegarem até a população, né? Eu dou um exemplo bem interessante, que era o Enéas, por exemplo. Antigamente só tinha espaço de dizer meu nome é Enéas. Era aquilo que ele tinha e era isso que ele precisava fazer. Ele precisava ser pautado, né? E como ele não tinha tempo de TV para ser pautado e não tinha uma ligação e um arranjo político com nenhuma emissora, ele acabava que não era pautado. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, é completamente diferente. Você se pauta. Você tem a oportunidade de se pautar, de fazer valer as suas ideias, né? Você tem a oportunidade de fazer ser ouvido, o que antigamente não acontecia. Sem dúvida, neste cenário, a direita se dá muito melhor. A direita se comunica melhor, né? A direita se organiza melhor do que a esquerda nas redes sociais. A esquerda ela vem daquela base mais antiga de fazer política, do jeito antigo de fazer política. Enquanto a direita não. Ela abraçou esse advento das redes sociais, aprendeu a se comunicar com ele e ela mesma se pauta. E se pauta sempre com pautas atuais, de uma maneira fácil de ser compreendida e debatida. Então, acho que o que nós estamos vivendo hoje, né, é o que nós vamos viver no futuro. O início, né, o conhecimento de candidatos jamais vistos. Né? O Pablo Marçal, ele era um candidato conhecido? Não, ele era conhecido nas redes sociais, ele era um anônimo político.
E isso tende a acontecer cada vez mais. Anônimos políticos começarão a se dispor à opinião pública, né, ao debate público, à busca de cargos públicos. Por quê? Porque agora eles não precisam ser pautados. Eles se pautam nas redes sociais. E isso pode ter peso positivo ou negativo, não nos cabe discutir agora, mas no futuro, sem dúvida nenhuma, isso também, de uma certa maneira, será debatido, porque qualquer candidato pode se pautar sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de punição, e pode ali ter a liberdade ou não para falar, como nós estamos vendo hoje também. Alguns candidatos tiveram redes sociais bloqueadas, outros não, e assim foi indo. Ô Bruno, você cita o Enéas, né? Voltando um pouco mais no tempo, existia, principalmente nos anos 70, a tal da Lei Falcão, em que só aparecia a foto do candidato ou até uma imagem do candidato, mas ele não falava nada, e o número ao lado, o partido. O Bruno Pinheiro não era nem nascido, se eu não me engano, viu, nesse período. Agora, é bom lembrar o seguinte também. Nesse ano, aqui em São Paulo especificamente, a gente teve não só o horário eleitoral, mas aquelas pílulas que rodavam a programação. E há uma leitura de alguns cientistas políticos que, pelo menos no primeiro turno, isso ajudou o prefeito a ficar mais conhecido. Você concorda com isso? Ou seja, não o horário eleitoral fechado, mas aquelas pílulas que entram o dia inteiro numa programação de uma emissora de rádio, televisão, como aqui a Jovem Pan, como, obviamente, a lei eleitoral exige. Olha, eu acredito que sim, mas eu acho que no cenário, falando de São Paulo especificamente, o cenário de São Paulo foi um cenário peculiar. Como você mesmo disse, nós temos uma eleição com outros candidatos no segundo turno e ainda falamos de um candidato do primeiro turno. No cenário de São Paulo, por mais que os candidatos não tivessem ali um nome tão conhecido, o debate foi nacionalizado. Então, isso trouxe uma capilaridade de conhecimento muito grande e arrisco dizer que isso foi despertando também o interesse regional, para a cidade de cada um daqueles que estavam assistindo o debate de São Paulo. O debate de São Paulo virou quase um reality show acompanhado pelo Brasil inteiro. E isso, de uma certa maneira, despertou para que as pessoas olhassem também para as suas regiões e para os seus municípios, né, dando conhecimento para aqueles candidatos que eles não conheciam antes, ou que talvez não fossem tão conhecidos. Eu acredito que esse modelo de rede social hoje, ele tem muito mais peso do que o modelo de inserção, de propaganda, de horário eleitoral. Por quê? Porque hoje você consegue direcionar exatamente aquilo que você quer, o tema que você quer, para o perfil que você quer, seja ele de idade, de gênero, de localização. Então você consegue, se você quiser, mostrar aquele candidato, mostrar aquele conteúdo para um determinado grupo de pessoas quantas vezes você quiser. Já no modelo tradicional, nós não temos essa possibilidade. Nós ficamos reféns se a pessoa está ali naquele momento assistindo a televisão ou não, se ela está no canal ou não, né? Então, acredito que hoje o que tem um peso maior seja o modelo das redes sociais, porque é possível você aumentar muito mais, né, a capilaridade daquela notícia, direcionando para a base que você tem mais interesse. São 2 horas e 54 minutos. A gente continua falando aqui, obviamente, sobre a expectativa para esse segundo turno. Com os nossos comentaristas, o Alan Gani vai fazer mais uma pergunta para o Caio. Alan. Caio, eu achei bastante interessante um termo que você usou, que foi o reality show aqui para caracterizar a eleição de São Paulo. E nessa linha, a gente viu na sexta-feira a live, né, a sabatina ali do Pablo Marçal com o Boulos. Em que medida isso pode ter favorecido ou desfavorecido Guilherme Boulos e também Pablo Marçal pensando em 2026? Qual que é a sua análise de aspectos positivos e negativos para ambos? Alan, eu acredito que essa live tenha sido um erro para o Marçal e ela não necessariamente tenha sido um acerto para o Boulos. Foi uma oportunidade dele falar para pessoas que geralmente ele não costuma falar. Isso é um ponto que nós precisamos reconhecer. O eleitorado do Marçal não é um eleitorado que compartilha dos mesmos valores, da mesma ideologia de Guilherme Boulos. E puderam, então, naquele momento, parar e escutar as ideias que geralmente a gente não faz. Hoje, repito, com as redes sociais, você
perdeu um pouco da possibilidade de escutar o contraditório. Você segue aquilo que você gosta, você vê aquilo que você gosta e o próprio algoritmo te tendencia a isso. Ele faz com que apareça para você coisas que você gosta de ver, pessoas que você costuma escutar. Então, sem dúvida, aquele momento foi uma oportunidade para o Guilherme Boulos falar para uma base que geralmente não para escutá-lo. Porém, no caso do Marçal, o que nós reparamos de termômetro de rede social mesmo não foi um ponto positivo para ele. Muitas pessoas, inclusive no próprio Instagram do Marçal, nas redes sociais do Marçal, pedindo desculpa para o Silas Malafaia, dizendo que o Silas Malafaia estava correto quando dizia que ele era um oportunista e tudo mais. Então, eu acho que em termos de capital político, o Marçal poderia ter evitado, ele saiu menor da live do que ele entrou. Então, em termos de possibilidade, né, para um possível pleito presidencial, uma possível eleição presidencial, eu acho que o Marçal acabou se prejudicando. Mas nós precisamos também entender que Brasil é Brasil, tudo muda do dia para a noite. E rede social também é isso. Rede social, uma hora você odeia, passou uma semana, você já ama de novo. Porque quem estava amando o Pablo Marçal há 2 semanas atrás, porventura o odiou agora e porventura, se ele fizer algo positivo, as pessoas podem voltar a amá-lo novamente. Eu costumo dizer que esse movimento acontece porque o brasileiro, ele está sempre buscando um salvador da pátria. Ele quer um salvador da pátria que possa dizer para ele que a vida dele vai mudar, que vai dar tudo certo, que vai fazer isso, vai fazer acontecer e que ele vai ser mais feliz e que ele vai tomar cervejinha, vai comer o churrasquinho e assim vai. Então, o brasileiro ele acaba sendo refém das suas próprias más escolhas, porque ele deixa o senso crítico de lado para avaliar o que está presente na frente dele, para comprar um discurso mais fácil, de que alguém vai te dar, alguém vai fazer por você. Então, nesse caso, no caso especificamente desse candidato, né, do primeiro turno, que foi o Pablo Marçal, eu acredito que ele tenha abraçado grande parte desse eleitorado, que era um eleitorado carente de liderança, era um eleitorado que está buscando a figura de um salvador da pátria e ele se colocou como tal. Por isso que ele teve a projeção que ele teve. Saiu do anonimato político para um candidato a prefeito quase chegando ao segundo turno na maior cidade do país. Ô Caio, você já votou? Ao final dessa entrevista, eu vou lá exercer o meu voto. Então, deixa eu te perguntar, você fica mais uns minutinhos com a gente, pode ser? Claro. Porque a gente vai girar a nossa reportagem.